Maquiagem e hoje eu trouxe uma proposta super esfumadona, aquele esfumado que você tem me pedido faz tempo, esfumado sem marcações. Eu já tenho outras duas propostas com essa técnica, um pouco diferentes, mas é a mesma técnica, eu deixo linkado aqui embaixo se vocês quiserem ver. E hoje eu quis fazer assim, aquele esfumadão bem pôr do sol, sabe? Aquela coisa bem quente, assim, um olho bem bonito, com cores quentes. E eu espero muito que vocês gostem, vocês vão poder aproveitar para várias ocasiões noturnas, né? Porque esse olho é bem olhão assim mesmo. Nossa, opa, querida! Mas se tu for usada, tu pode aproveitar pro dia também, né? Afinal de contas, querida, tu que sabe da maquiagem que tu usa, né? Hoje todos os produtos usados são lá da minha parceira Arco-Íris Cosméticos e usando o cupom PrettyPoison vocês têm descontinho na compra. Aqui embaixo, no box de informações, eu vou deixar minha agenda de cursos, tá? Agora no dia 22 de 11 eu tô indo pro Rio de Janeiro, meu aniversário, vou passar dando curso lá. E só tem mais uma vaga, então se tu tá vendo esse vídeo aí e ainda dá tempo, corre e manda e-mail pro e-mail que tá aqui embaixo. Vou estar aqui em Porto Alegre, na minha terrinha, no dia 29 do 11 e em Curitiba no dia 13 de dezembro, tá? Todas são as últimas vagas. Se quiser informações, os e-mails estão aqui no box de informações. Mas agora então chega de falar e vamos lá ver como eu fiz essa maquiagem super esfumadora. Então vamos começar, hein? Vou começar aplicando o pozinho solto aqui com esse queijinho. Toda a minha pele, que eu já preparei, depois eu só varrer. Tô usando esses aqui, ó, que vem nesse saquinho da Class Vogue, tá? Tem lá na Arco-Íris também. E aí todos os pincéis que eu vou usar hoje são da Love Beauty, tá? Desse kit lindo aqui, ó, que eu tô apaixonada, até mostrei pra vocês no vídeo de recebidos. E eu vou começar pegando essa paleta linda aqui, ó, Basic da Luisance, com o pincel de sombra L60 da Love Beauty e vou pegar esse tom de laranja. E em seguida esse tom aqui que é meio avermelhado, tá? Então vou começar trabalhando com esses dois, o esfumado. Então começo esfumando sempre em movimentos de bolinha pra fora, tá? Porque eu quero levar essa cor pra fora, eu quero crescer esse esfumado. Então pra isso eu tenho sempre que direcionar o pincel pro canto externo do meu côncavo. Eu não vou chegar com essa sombra aqui no côncavo interno, só vou manter ela aqui no externo mesmo, esfumando com movimentos circulares. E nesse olho é muito importante que a mão esteja bem levinha, olha onde eu pego no pincel, pra não ficar com marcação, tá? Então cuidado. Em seguida, com o mesmo pincel, pego a segunda cor que eu mostrei pra vocês e continuo esfumando sempre abaixo dessa primeira que eu apliquei, porque a gente não quer invadir, né, o espaço dela, senão a gente não mantém um degradê. Então vejam que eu primeiro deposito, ó, a cor e depois eu esfumo. Essa paleta tem cores maravilhosas, só que elas não fixam muito bem na pele, tá? Então tem que cuidar na hora de trabalhar, tem que repor algumas vezes, repor um pouquinho do corretivo que eu apliquei. Pra ela funcionar eu tive que fazer isso, mas eu achei ela linda em questão de cores, né? Por isso que eu quis trazer ela nesse tutorial pra vocês. Porque é possível trabalhar com ela, tá? Sombra opaca normalmente é mais difícil, mas é super possível. É só ter paciência. E vamos esfumando aqui até unir bem com essa primeira cor. Agora eu vou pegar um pouquinho de corretivo, ó, e vou aplicar aqui no cantinho externo, onde já tem sombra e tira totalmente a aderência do corretivo. Vou espalhar com o meu dedo mesmo, porque eu quero que a sombra pigmente bem, então eu quero que a pálpebra tenha aderência. E como aqui no canto externo essas cores clarinhas não vão interferir, vai ficar só o escuro, né, não tem problema. Agora com esse pincel aqui da Love Beauty também, ó, que ele tem essa pontinha. Esse é o L52, tá? Eu vou pegar esse tom de sombra aqui marrom, ó, que quebrou, gente, tô muito triste. O que que eu não quebro, né? E aí vou aplicar esse tom aqui em cima desse corretivo. Se eu não faço isso de colocar o corretivo, ele não fica com essa intensidade, tá? A sombra. Então por isso que eu quis aplicar por cima do corretivo, tá? E vou aplicando aqui, ó, e dando batidinhas pra ela ficar bem pigmentada aqui nesse canto externo, ó, até o côncavo, tá? Subi até o côncavo, vou pegar o pincel de esfumar que eu tava usando antes da Love e vou esfumar tudo isso aqui com a mão bem leve. Como a gente aplicou o corretivo, peguei um pouquinho mais da sombra, ó. Essa cor vai ficar um pouco mais difícil de esfumar do que as outras, tá? Mas em compensação ela fica bem mais pigmentada também, então vale a pena. E aí vou pegando ela bem aos pouquinhos pra ir subindo aqui pro nosso côncavo, ó, com o pincelzão de esfumar. Até juntar tudo aqui, ficar tudo uma coisa só. Agora eu vou pegar de novo o pincelzão de esfumar e vou voltar no laranja, naquele avermelhado ou laranjado que eu apliquei pra gente não perder aqui o degradê. E pego um pouquinho mais de marrom, ó, e coloco aqui pra ficar tudo bem mesclado. Aquela coisa, né? Esfumado é vai e vem, não tem outro segredo. Ó, tá aí ficando mais ou menos assim, essa marcaçãozinha que vai sair quando a gente aplicar o preto, não se preocupem. E eu sei que já tá agoniado, então eu vou pegar o pincel de pó, ó, o L20 da Love, pra varrer tudo isso daqui, porque pele bem selada não gruda nada. Esse é o nosso lema, tá? A gente vai pegar
o pincelzinho L55, que é assim, ó, também da Love. E vou vir nessa sombra aqui, ó, da paleta. E vou aplicar aqui no canto interno, já levando aqui como se fosse meu iluminador. Que hoje até o iluminador vai ser opaco nessa maquiagem. Nada de cintilância. E aí agora a gente vai repetir as cores que usou no côncavo, ó. Vou pegar o laranja e vou aplicar aqui na pálpebra móvel, encontrando com esse côncavo aqui em cima, ó. E vou pegar aquele segundo tom que a gente aplicou no côncavo também. E vou aplicar aqui com batidinhas pra ele ser a transição do marrom. Agora eu vou pegar o pincelzinho de delinear, ó, da Love Beauty. Esse é o L70, ó, chanfradinho, com o delineador em gel da Mary Kay. E vou traçar um delineador aqui, só que... um delineador não, né? Um delineado mais reto, tá? Mais reto com o final mais grosso, sem puxar gatinho. Terminou a raiz dos cílios superiores, terminou o teu delineador hoje. E calma que isso aqui vai ter acabamento agora com o preto, tá? Não se desesperem. E aí vou dar carimbadinhas aqui nesse final, ó, com o pincel chanfrado. E aí eu vou pegar um pouquinho dessa sombra preta aqui, ó, da paleta Naked Basic, só porque aquela paleta não tem preto. Com o mesmo pincel da Love que eu usei ontem. Ontem? Não, hoje. Antes, meu Deus. Vou dar batidinhas aqui em cima desse preto, ó, deixando ele um pouco mais deitadinho, mais na diagonal. Só vou vir com ele aqui até o côncavo. Cheguei no côncavo, tiro todo o excesso de produto do meu pincel e volto dando batidinhas aqui com ele, ó, bem assim, ó, até espalhar bem esse preto. Por isso que ele não pode subir pro côncavo, porque aqui ele tá intenso e tá marcado, tem que ter o espaço pra gente poder esfumar. Então agora volto com o pincel de esfumar da Love e o marrom que a gente usou antes pra fazer essa transição. Porque quem faz a transição do preto é o marrom, né? Nunca o preto, ó. E aí vamos dissolvendo aos pouquinhos esse preto aqui no côncavo, pegando mais produtos bem aos pouquinhos mesmo, até o negócio ficar bom. E aí de vez em quando eu dou umas retocadinhas, gente, com o preto. É normal que ele dê uma sumida. Eu quero que ele continue aqui, que ele suma no marrom, mas que ele continue aqui, entendeu? Não quero que ele vire o marrom e ele vire uma coisa só, não é isso. Tô com ódio que eu achei que tava gravando, não tava gravando nada. Ó, passei aqui por cima do delineado que eu tinha antes, não vim até o final, tá? Deixei o delineador líquido morrer na sombra ali, depois eu dou mais uma esfumada se precisar. O delineador líquido de longa duração da Vult, ó, esse aqui eu não posso olhar muito, porque senão vai carimbar ali em cima que tá molhado, tá? Então eu já vou limpar essas cagadas aqui e já volto. Que ódio essa câmera. Essa câmera tá adorando me deixar no vácuo hoje. Vou pegar o Kajal da Vult, tá? E vou aplicar aqui, ó, nos cílios inferiores linha d'água. Como eu já tava fazendo, né? Antes de eu ver que ela não tava gravando. E vou misturar as duas cores, o laranja e o marrom avermelhado. Opa, já pra errado. E vou aplicar aqui embaixo com esse pincelzinho lápis também da Love. Esse daqui é o L65, ó, com a pontinha fininha e também já esfuma. Eu aplico e já trago aqui pro final do olho, ó, pra dar acabamento. Vou voltar com o pincel gordo ainda, vou esfumar tudo ali. E com uma esponjinha, com um pouquinho do pó, dou uma limpada e esfumo tudo de novo pra ficar sem marcação. Dou uma retocadinha no lápis, porque ele ficou muito fraco. E com o pincel lápis esfumo tudo de novo. Máscara de cílios, vou usar curvas e volume da Dylos embaixo. E hoje eu vou aplicar cílio postiço, ó. Eu vou usar este daqui da First Kiss, que é o Pluma. Eu deixo a referência certinha no blog pra vocês. Eu deveria aplicar? Não deveria aplicar, porque eu tô com alongamento, tá? Mas eu vou aplicar porque vocês pediram pra fazer uma maquiagem com cílio, que vocês estavam com saudade. Então eu vou aplicar com bem pouquinha cola e vou tirar correndo. E só vou aplicar porque essa semana é a semana do retoque, porque senão não é aplicar não, tá? Já volto. Cílio postiço aplicado, a maquiagem tá pronta. Completei o rosto com iluminador e blush, eu vou deixar lá no blog pra vocês a listinha, tá? E o batom que eu escolhi hoje é uma novidade pra mim, que é esse aqui, ó, da RK, by Kiss, acho que é isso o nome. Não sei. É o batom mate na cor Brown Sugar. Que eu quis uma boquinha um pouquinho mais nude, né? Já que o olho tá tão tudo assim. E vocês sabem que eu gosto de fazer esse contraste. Por hoje foi isso. Espero que tenham gostado dessa maquiagem. Desse olhão assim, ó, super esfumado. Eu tô gravando bem de longe. Tô gravando com a 50mm. Me contem aqui o que vocês acharam, tá? Desse ângulo, dessa lente e tudo mais. Se vocês gostarem, eu posso fazer mais vídeos assim. Eu acho que ela deixa a imagem mais bonita. Mas não sei, me conta. E não repare no meu cabelo que ele não tá molhado, tá? Não secou ainda não, gente. Tá meio esquisito isso aqui hoje, tá? Mas foca a maquiagem. Ó, e não esquece de ir lá no blog pra conferir as fotos do resultado final, tá bom? Por hoje é isso então, um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau!